e também jogará lá em Itaquera, na Neoquímica Arena, por um empate para avançar a decisão. Vamos falar muito sobre esses dois jogos, sobre a estreia de Filipe Luís como técnico de uma equipe profissional, no caso do Flamengo. Tudo isso será assunto aqui para Carlos Eduardo Mansur e para Alex. Vamos começar a conversar sobre os jogos. Primeiro, Mansur, me surpreenderam a qualidade dos jogos, porque numa noite de jogos tão tensos, né, jogos semifinais que valem vaga numa decisão de uma Copa importante, como é a Copa do Brasil, tivemos dois jogos de muito boa qualidade, né? Além da emoção dos jogos, qualidade técnica, né, Mansur? Pelo menos a minha agradou muito a quarta-feira. Boa noite, a você. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Não, achei os jogos muito bons. A gente muitas vezes tem esse tipo de expectativa alta para clássicos decisivos do futebol brasileiro. Tem jogos muito amarrados, jogos de poucas chances. O jogo do Maracanã, eu acho até que teve mais oportunidades claras. Teve, claramente, mais oportunidades muito nítidas de gol do que o jogo de Belo Horizonte. Agora, com um detalhe, o que é a grande semelhança entre os dois jogos, o time que foi melhor nas duas partidas acabou vencendo, né? Tanto o Atlético foi superior ao Vasco em Belo Horizonte, quanto o Flamengo foi claramente superior ao Corinthians no Maracanã. No jogo do Maracanã, para mim, o grande detalhe em relação ao placar do jogo a vantagem poderia ter sido maior. O Flamengo produziu para uma vantagem maior, mas o Corinthians também poderia ter feito gol, né? Talvez um 3-1 contasse melhor o jogo, eventualmente um 4-2 contasse melhor o jogo, uma vantagem de um gol a mais para o Flamengo, mas com o Corinthians fazendo gol porque teve as suas chances a partir do segundo tempo, quando o jogo muda um pouquinho de cara. Mas eu acho que o resultado conta bem o jogo, embora até o Flamengo pudesse ter feito uma vantagem maior. Eu acho que o resultado de Belo Horizonte conta o que foi o Atlético e Vasco. Então, você sabe que você estava falando isso aí, que o resultado talvez contasse melhor se tivesse uma diferença a mais? Acho que no primeiro jogo também, né, Alex? Eu acho que a vantagem do Galo foi maior do que para um 2-1. Talvez uma diferença por 2 gols também no primeiro jogo. Talvez explicasse melhor as chances que o Atlético acabou tendo na partida e acabou sendo melhor, evidentemente, do que o Vasco também. Ou não, Alex? O que te pareceu essa quarta-feira de ótimo futebol? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, a todo mundo que está em casa. Antes de tudo, a melhor coisa da quarta-feira são os 47 anos de vida desse cara aqui hoje. Olha, só para Fiquei não 2 dizer anos que eu mais novo. esqueci... Fiquei 2 anos mais novo no início do programa. Exato. Só para não dizer que eu esqueci. Eu já o parabenizei ontem aqui. Hoje, depois da meia-noite. Porque o programa de ontem terminou hoje. Eu dei um abraço nele hoje. Mas que seja isso publicamente de novo. Que Deus te abençoe. Obrigado. Você merece tudo de bom. E nós merecemos... Será que nós merecemos? Merecemos, né? Estamos correndo atrás. Claro que sim. Mas assim, sabe o que teve de interessante se for ver no jogo? Porque no jogo do Atlético Mineiro com o Vasco, o Vasco, da maneira que conseguiu demonstrar pelo menos a sua ideia de jogo, de ir lá, começar a marcar em cima, marcar forte, e conseguir fazer o gol num talento, na verdade, gostoso, o Coutinho, aquela ameaçada, aquele drible, né? Só que depois, cara, assim, lógico, era natural do Vasco tentar seguir nessa mesma toada. O Atlético, ele ainda estava tentando se encontrar. No momento que o Atlético ele se encontra, ficou um jogo até aberto para os dois lados. Eu acho que sobre a estreia de Filipe Luís. Você sabe que estava conversando com alguns flamenguistas aqui na redação, ô Mansur, e eles estavam assim, será que já é efeito do Filipe Luís? Né? Porque o Flamengo jogou bola hoje, né? Jogou bem. Aí eu pensei e conversei com eles assim, olha, mas o Flamengo do Tite também teve alguns momentos de bom futebol, né? Não foi com grande consistência, com grande constância, mas também apresentou em alguns jogos, por exemplo, fez um grande jogo contra o Palmeiras, né? Que amassou o Palmeiras no Maracanã, depois sofreu lá no Allianz Parque e conseguiu a classificação. Será que foi uma estreia para animar? Claro que foi, sem dúvida, mas tem que ter calma porque o que precisa é sequência, né, Mansur? Vamos lá, acho que a gente tem que separar algumas coisas. Não sou muito adepto dos decretos, dos vereditos de um jogo, né? O que me chamou muito a atenção foi, e não vou falar em evolução em relação a Tite, em evolução, acho que o Flamengo jogou claramente muito melhor do que vinha jogando nos últimos tempos. E esse tipo de... E além disso, com alguns mecanismos diferentes do que vinha praticando. E a capacidade de implantar esses mecanismos com tão pouco tempo me chamou a atenção. Se isso vai ser aplicado no segundo, no terceiro jogo, se isso vai ser uma curva de crescimento, se isso vai estagnar, se isso vai ser um crescimento rápido, aí eu não tenho como prever o futuro. Analisando o que a gente viu. O comportamento da linha defensiva do Flamengo me chamou muito a atenção como ela encurtava campo o tempo inteiro de uma maneira muito agressiva.
como voltou a funcionar, aí é um mecanismo um pouco parecido com o que era feito com o Tite, mas que o Flamengo, desde a Copa América, não tinha conseguido fazer com constância. Hoje fez muito bem, que era uma pressão de saída de bola que deixou o Corinthians, especialmente no primeiro tempo... Isso foi o que mais me chamou a atenção. Em curto-circuito, né? Não tinha prosseguimento. Com bola, depois a gente vai mostrar no analisador tático. A forma como o Flamengo se organizou para atacar. Quando o Flamengo roubava a bola, era a saída de bola, tinha os dois defensores, dois volantes, Pulgar e De La Cruz por dentro, o Arrascaeta com o Gerson fazendo uma dupla de meias, quase um 2-2-2 pelo centro. O Gabigol funcionou como um centroavante e esse movimento permitia que... Era um pouco assimétrico, né? Do lado direito você tinha o Wesley, lado esquerdo tinha o Bruno Henrique aberto com o Alexandre ocupando por vezes um corredor mais por dentro, mas por vezes passando por fora, por trás do Bruno Henrique. Isso permitia mais aproximações do que o Flamengo vinha tendo e muito ataque em profundidade. Isso, uma coisa que faltou muito ao Flamengo nas últimas semanas e que o Flamengo conseguiu ter hoje, vamos saber no futuro, de novo, não estou dizendo que está tudo resolvido, vamos saber no futuro se é algo que vai continuar ou as condições do jogo contribuíram. O Flamengo atacava a profundidade o tempo todo no primeiro tempo. Isso gerava muitos problemas e o Corinthians teve muita dificuldade. Vamos conversar sobre isso, vamos trazer aqui a nossa equipe que está lá no Maracanã e transmitiu o jogo aqui no Sport TV para a gente ter também as impressões deles lá de perto, em loco. Gustavo Villani, Ana Thaís Matos e Grafite já estão aqui com a gente e eu queria ouvir de vocês, meus amigos, o que lhe pareceu essa estreia do Filipe Luís hoje. Algumas coisas já deram para ser vistas, né, nesse jogo do Maracanã, mas queria as impressões de vocês. Pelo que eu sinto de parte da torcida aqui, as pessoas com as quais eu tive contato, a primeira impressão foi boa. Boa noite, Guga. Boa noite, meus amigos. Bem-vindos. Valeu, Felipe. Um abração para todos vocês, em especial, Mansur. Feliz aniversário. Que Obrigado, você abra amigo. mais um ano aí de muita saúde e receba nosso abraço também aqui da cabine do Sport TV. Obrigado. Concordo com esses torcedores com os quais você teve contato, foi uma boa estreia, uma boa impressão e mais do que isso, eu vou rolar a bola para os nossos comentaristas que têm muito mais capacidade de enxergar o jogo taticamente, os destaques individuais e tal, Diniz. Foi um bom jogo de futebol. Mesmo quando o Corinthians foi amassado no primeiro tempo, o Corinthians não deu pontapé, o jogo não foi picado, não foi um jogo violento, não foi um jogo encenado, não foi um jogo de blá 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 com a arbitragem. O Wilton deixou o jogo seguir em muitas faltinhas que às vezes são marcadas em outros campeonatos e tal. Então, assim, parabéns. O Corinthians equilibrou mais as ações no segundo tempo. Temos uma disputa completamente aberta para a volta depois da data FIFA, mas foi um bom jogo de futebol. Pelo menos eu saio de barriguinha cheia para quem gosta de futebol aqui do Maracanã. Ana, olá. Tudo bem, Guga, Grafite, pessoal do Troca, um beijão no Mansur, feliz aniversário. É isso, Guga, foi um grande jogo de futebol, né? Eu acho que é isso que vale, né? O que a gente espera de um time que é G4 do Campeonato Brasileiro contra um que está na zona de rebaixamento? Um amasso mesmo, como fez o Flamengo no primeiro tempo. E aí a gente olha para trás e fala assim, o Flamengo estava cansado, os jogadores estavam cansados, não estavam respondendo. O Filipe Luís falou, olha, não tenho nada a ver com isso, me dá o Arrascaeta aqui, o Gerson, e esse time vai jogar bola. De La Cruz, e esse time vai jogar bola. Alexandre, que jogou muita bola, Léo Ortiz, Léo Pereira. Então, assim, é um time com muito talento que precisava ter novos mecanismos. E foi isso que o Filipe Luís, em 2 dias, conseguiu implementar. Como disse o Mansur, se vai rolar daqui pra frente ou não, é outra conversa, mas hoje ele conseguiu fazer esse time jogar bola, marcando sempre no campo de ataque, usando muito as movimentações do Gerson. O Gerson não ficava colado na marcação do Corinthians, mesmo porque o Charles marcou muito mal, né? Ele deixou muito espaço no jogo, principalmente do lado direito, junto com o Fagner, e é onde o Bruno Henrique sobrou. E por ali foi o amasso do Flamengo durante todo o primeiro tempo. Na segunda etapa, aí o Ramon Dias faz uma alteração, ele abre mão da linha de 4, vem com uma linha de 5, ou na verdade 3 zagueiros, com o Mateuzinho que entra muito bem. O Flamengo tá uma cansada, porque jogou intensamente durante o primeiro tempo, com 13 desarmes, né, Guga? A gente tinha destacado isso no intervalo. E aí o Corinthians equilibra, tem uma bola na trave do Romero, chega em algumas situações, mas o jogo foi todo do Flamengo, né? O Hugo Souza fez grandes defesas, o Flamengo poderia ter saído com um resultado até melhor para o jogo da Neoquímica Arena, tá tudo em aberto, mas o Flamengo fez uma grande partida, como há muito tempo a gente não viu o Flamengo jogar.
Paulo Souza, Tite, pode pegar Domenech, pode pegar técnico que quiser desde nesses últimos 6 anos. Fazia muito tempo que o Flamengo não se impunha numa partida, pelo menos na minha observação, como foi hoje nesse primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Ô Grafa, a gente está rodando os melhores momentos. Repare como os goleiros trabalham, os dois. Como a trave trabalha, o VAR trabalhou nessa... 3 traves em sequência, né, Gugu? Pois é. Quer dizer, foi um jogo jogado, um jogo de ações, Grafa. É verdade. Boa noite, Guga, Aninha. Boa noite, Mansur. Parabéns, felicidades, amigo. Alex e Felipe. Realmente foi um jogo de muita intensidade. Somente no primeiro tempo o Flamengo foi muito intenso, muito dinâmico, né? Roubando a bola. O lance do gol diz tudo isso que a Ana trouxe já, que os amigos lá na mesa colocaram também. A roubada de bola do Pulgar, a aceleração do De La Cruz, a movimentação do Bruno Henrique, o passe para o Alexandre, o gol. O Corinthians não conseguiu jogar no primeiro tempo, né? Com os 2 meias, né? Ele saiu jogando com Garro e com Coronado. Não funcionou, sobrecarregou demais os volantes do Corinthians, que não conseguiam equilibrar a equipe. O Fagner, pelo lado direito, sofreu muito, né, com as investidas do Bruno Henrique. Na segunda etapa, a entrada do Mateuzinho, as trocas que ele fez, o Martínez entrou também, deu um pouco mais de equilíbrio ao meio campo, equilibrou as ações, e aí tivemos um segundo tempo de muito bom futebol praticado por Corinthians e por Flamengo. Eu acho que a decisão está em aberto ainda, muita coisa pode acontecer. O Hugo Souza falou na saída, a força do Corinthians é jogar em casa, mas o Corinthians pode vencer lá na Arena, assim como o Flamengo pode vencer, e a expectativa é essa. Se a gente vai ter esse Flamengo sempre que nós tivermos essa noite aqui, daqui para frente, para a reta final de temporada do Felipe Luiz. Para ilustrar o que você está dizendo, as duas torcidas saíram comemorando após o apito final. As duas cantavam o bom resultado / desempenho. Mas o Felipe Luiz é grande personagem do jogo, né? O Hugo Souza foi e tal. A gente tem lances para rodar. Tá aí o Hugo Souza fazendo mais uma grande defesa. E, gente, eu não tenho capacidade de analisar se em 2 treinos e muito vídeo, como o Gerson. Gerson deu uma declaração que diz muito sobre as últimas horas, né? Nós treinamos muito também por vídeo, porque por vídeo se treina. Exaustivamente eles falaram sobre movimentação, sobre o que fazer em campo, segundo o capitão do Flamengo, Ana. Ô Guga, é um timaço, né? Os jogadores são muito técnicos, então assim, claro que o campo ajuda, mas você vai mostrar o vídeo para esses jogadores, né? Trabalhando no dia a dia ali no jornalismo, a gente tem às vezes a possibilidade de conhecer alguns desses vídeos que os treinadores usam, mas você aplicar esse vídeo para jogadores talentosos você corta caminhos, né? Então, assim, você não vai explicar do zero para um Gerson, para um De La Cruz, para um Arrascaeta. Você minimiza o impacto do tempo através do recurso, como tem o Felipe Luiz, né? Então, acho que isso foi muito bom. Ele já chegou muito... acho conectado com o time, tem uma questão da linguagem também. O Felipe Luiz é um técnico que está atualizado, está vivendo o dia a dia de clube como jogador e agora como treinador, e eu acho que isso fez muita diferença, né? Não comparando, mas trazendo um pouco do que foi o universo do Tite, 6 anos numa seleção e depois vem para o universo de clubes, tem sim essa diferença, então acho que isso ajudou muito nesse primeiro momento do Felipe Luiz, mas eu não quero deixar de destacar um outro ponto: o Corinthians jogou com a equipe reserva. Né, o Corinthians poupou o time pensando no jogo contra o Internacional, jogou Charles, jogou Coronado junto com o Rodrigo Garro, Yuri Alberto no banco. O Romero fez uma partida muito ruim, mesmo colocando uma bola na trave. Então acho que nesse pior time do Corinthians, que foi a primeira escalação, contra o melhor time do Flamengo, o Flamengo tinha que ter feito o que fez mesmo, né? Você sabe... É um bom ponto. Você sabe que eu estava fazendo as contas aqui sobre o que a Ana estava fazendo. Acho que foram 6 os poupados hoje, né? Vejam se eu me esqueci de alguém. O Mateuzinho, que hoje é um titular, né? Gustavo Henrique, o Bidon, o Bidu, o Carrilho e o Yuri Alberto, né? Esses são os 6. Me esqueci de alguém, não, né? Acho que são os 6 que são considerados titulares. Se você pegar do jogo com que acabaram poupados. Se você pegar do último jogo do Brasileiro, que foi o jogo contra o São Paulo, repetiu 6 jogadores. Isso aí. Hugo Souza, Fagner, André Ramalho,
Charles... O Fagner tem jogado também. Ele tem revezado, isso né? é difícil cravar. Fagner Mas vamos lá, do Mateuzinho. time que entrou contra o São Paulo, num clássico Campeonato Brasileiro, que é a urgência do Corinthians, E tem a Hugo questão Souza, do- Fagner, André Ramalho, E o Fagner Charles, está fora Garro do e próximo Romero. jogo também. Isso. Né? Então é obrigado que o Mateuzinho vai ser obrigado a Isso. jogar no final Era de semana. natural ele jogar hoje. Né? Porque o Fagner foi expulso contra o São Paulo. Então, por isso, talvez a repetição do Fagner, no caso, no dia O que de tem hoje. acontecido muito é que desde a boa atuação que o Corinthians teve contra o Fortaleza na ida, e ali era um time que, em relação ao jogo anterior do Campeonato Brasileiro, trocava 9 jogadores. É. A partir dali, você teve meio que uma fusão. Você tem tido uma equilíbrio, repetição de 6 num jogo, de 5 no outro, para tentar... E até porque as Copas também afunilam numa fase final, sempre privilegiando o brasileiro, mas você tem uma alternância maior. E acho que como o pessoal das Copas foi bem, né? Começaram a cavar a vaga no Até time. o sistema tático da time Copa passou a titular. ser o principal pro brasileiro. Deixa eu agradecer aqui, Guga, Ana Thaís e Grafa, pela participação de vocês. Obrigado, meus amigos. Bom descanso para vocês. Parabéns, Mansur. Obrigado, meus amigos. É isso. Valeu, Diniz. Valeu, Mansur vai pagar a pizza hoje. Opa. Não vai. Já vai estar fechado quando acabar. Vamos pedir. Deixa eu falar uma outra coisa pra vocês. Ô, Alex, você sabe que a gente estava conversando aqui no programa de ontem, né, Mansur? Isso. Eu, você e a Jéssica. E eu citei a admiração na Clara do Filipe Luiz. Ele já deu diversas entrevistas falando da admiração que ele tem pelo trabalho que foi feito pelo Jorge Jesus, né? Quando ele teve a oportunidade de ser treinado pelo português no Flamengo. E hoje deu para ver algumas semelhanças. Né? Claro que é apenas o primeiro jogo, mas, por exemplo, a pressão na saída de bola do adversário, enquanto teve fôlego, o Flamengo conseguiu fazer muito bem no primeiro tempo, muito bem encaixada. O Corinthians teve muita dificuldade para se estabelecer no campo de ataque. Uma outra coisa, a tentativa de aproximar Bruno Henrique e Gabigol, eles como dupla por dentro, Gabigol, o Bruno Henrique quase nunca tão aberto lá, encostado na linha lateral. Apesar de receber algumas bolas lá, mas o sincronismo de movimento. A passagem dos laterais. Hoje o Alexandre foi quase um ponta no primeiro tempo ali. Jogou muito, ultrapassando toda hora. Para mim foi o melhor jogador em campo. O Alexandre fez um grande jogo, além do gol, né? Mas fez um ótimo jogo. Tenho a impressão de que há algumas coisas aí para serem, além da linha alta, né? Que o Jesus também usava da defesa, citado pelo Mansur. Mas aí que acompanha também, vamos pegar. É lógico que, se a gente for imaginar, o ambiente ele estava assim pesado. Você faz uma troca e ainda vem o Felipe, com esse pouco tempo dele de treinador, mas com um respeito para com algo especial que ele tinha de leitura e tudo, e essa experiência que ele pegou nesses 6, 7 meses como treinador já deu realmente também uma base. Isso mudou também a energia dos atletas, do ambiente, que eu até achei o Maracanã mais vazio do que, de repente, eu acredito que estaria, né? Isso é um ponto que... E aí tem a questão de preço, algumas coisas, enfim. Isso é um ponto que precisa ser... Mas aí que está o detalhe. Por isso que eu falo, tem coisas de todos os treinadores que você pode usar. E ao mesmo tempo, essa questão que o Jesus ele trouxe na época pra gente aqui no Brasil e para esse time do Flamengo, que é um time talentoso, é um jogo, não é somente um jogo objetivo. O que a gente viu hoje? Um jogo sim objetivo, mas só que um jogo ele consegue ser objetivo a partir do momento que você está bem posicionado e você tem sincronia desses movimentos. E a bola, ela corre para frente. Se ela vem para trás, é para dar um suporte para ela ir realmente para frente. E os movimentos de atacar espaço tiveram realmente mais do que estava se tendo. Aí fala-se do vídeo. O vídeo é um baita de um treino para se fazer, né? Porque é muito claro você ver a imagem com marcações que tem hoje nas plataformas, então facilita. Então ele é um treino que você não consegue, nesses dias todos, treinar tudo que tem e ao mesmo tempo falta tempo. Então o Felipe ele trouxe algo que ele falou e é o que gosta, eu também gosto, acredito que a maioria, de realmente você estar lá fazendo isso. Óbvio que de repente pode ser que esse time do Flamengo hoje, do jeito que estava, ele não esteja preparado para fazer isso o tempo todo, apesar que ninguém consegue fazer nessa intensidade que foi feito o tempo todo. E a linha de trás alta demonstra a organização, que se eu tenho a linha de frente alta, eu preciso ter realmente encaixado para poder seguir. Vamos ouvir o Mister, né? Pois é, o Alex daqui a pouco completa a análise, né? Assim como o Mansur vai trazer os detalhes, análise tática e tudo mais, porque a gente já viu ali que Filipe Luiz, o novo técnico do Flamengo, está sentando na sala de entrevistas para a coletiva. A gente está vendo aí o gol que foi anulado, né, pelo VAR, e Filipe Luiz está falando. Vamos ouvi-lo. Mas em campo eles realmente demonstravam isso, ninguém estava inventando. Não, técnica, outra questão. Não, fisicamente eles estavam demonstrando isso mesmo, essa questão física. Mas de repente ficaram todos ótimos.
Voaram, né? Voaram na pressão de saída de bola, na rotação, na troca de passes, nas triangulações, chegaram na cara do gol e só não golearam porque a atuação do Hugo Neneca foi muito acima da média. Sim. Muito acima da média. Eu concordo perfeitamente com o Jean. Os 500 mil reais... Nossa! Esses 500 mil reais, se forem transformados numa classificação em Itaquera para a Copa do Brasil, são uma gorjeta perto do valor que vai ser pago por jogar a decisão. Só quem não deixou de ir na volta já pagou esses 500 mil reais em renda. Gente que desistiria hoje. Então, eu fico me questionando... porque eu não via nenhuma insatisfação dos jogadores do Flamengo com o Tite. O que aconteceu hoje? Porque não é possível que só uma injeção de ânimo, uma mudança de ambiente tenham tornado a equipe tão melhor do que foi em diversos dos últimos jogos grandes de Libertadores. Oi? Os últimos então, eu ia meses. perguntar, há quanto tempo o Flamengo não joga assim? Eu não me lembro de uma partida Estou tentando buscar. como essa. O Flamengo teve uma partida de muita intensidade por precisar fazer o placar naquela ida contra o Bolívar, porque precisava... No Maracanã, né? O 2-0. Não necessariamente brilhante, mas precisava do gol a mais, então não desacelerou. Mas você não acha... Assim, para mim, a intensidade não é algo tão raro assim no Flamengo. O problema não, no caso de... Você quer só ideia de jogo? Disso. Eu acho que... Claro que ela entra na discussão e ela é importante, é discutível. Não, porque eu acho que assim, a intensidade em nenhum momento com o Tite. Para mim, o que chamou muito a atenção foi como o time, a partir do momento que roubava a bola, e basta a gente ver os melhores momentos. Os melhores momentos, eles simbolizam isso muito bem. Porque não era aquele roubar a bola e ficar fazendo o que o Flamengo fazia com o Penharol. Tudo bem, o jogo direto. É o jogo direto, é o jogo vertical. Então, assim... Tinha uma ideia ali, me parece que ali foi orientação. Aí já tem ele. Que o Flamengo jogasse dessa maneira de, cara, rouba a bola, mas não é roubar a bola pra ter a posse de bola. Ele falou que queria esse tipo de jogo, inclusive na entrevista. Exato, mas aí vamos voltar para aquele seu papo que eu concordo. Tinha uma orientação do ser vertical, tá muito claro. Vamos ver como é que era o desenho do jogo do Penharol. Flamengo em cima, não necessariamente ele roubava muitas bolas. E quando ele roubava, era aquela circulação assim... Isso, era horizontal. Mas aí para não dizer também que era só uma orientação do Felipe Luiz, que a gente sempre fala assim, não a gente vai superdimensionar muito um trabalho de um cara que deu um treino tático ontem e que o time que entrou em campo hoje me treinou ontem junto. Você fala assim, não é possível que seja só injeção de ânimo. Eu já acho que é possível. Só injeção de ânimo? Porque assim, esses caras, eles não aprenderam de domingo para hoje. Domingo foi o último jogo do Tite, né? Eles não aprenderam de domingo para hoje como é que se pressiona. Eles não aprenderam de domingo para hoje como é que se rouba a bola e acelera. Eles não aprenderam de domingo para hoje como é que o Bruno Henrique domina, trava passado e o Alexandre passa. Não aprenderam. Então, eu só posso acreditar... Ou eles sabiam antes? Eles não faziam? O que se fez hoje, se sabia antes. Não se aprendeu segunda e terça e fez hoje. Então, eu quero acreditar que é só uma questão de injeção de ânimo. Também não vou entrar no papo que o Jean fala de que queriam derrubar Tite, não queriam correr. Só que é uma questão anímica natural. A gente não tem dia que a gente senta aqui. Não tem dia que a gente senta aqui. Eu quero um pouco além disso. Final de campeonato, e levanta, e o tom é de... Eu quero um pouco além disso. Eu acho que vai além, mas é também isso. O quarteto de primeira pressão mais avançado é exatamente um quarteto antigo do Flamengo. Bruno, Arrascaeta, Gerson e Gabigol. Né? Atrás o Eric, um volante. Não muda muito. Esse quarteto que jogou junto uma vez esse ano. Agora eu quero colocar uma questão para vocês. Alguma coisa aí tem. Não estou falando que pode se reproduzir isso. Se fosse que vai hoje acontecendo. Porque o que o Corinthians levou para campo foi para recuperar o Flamengo. Primeiro tempo foi. Foi para recuperar. Porque assim, o Ramon Dias, ele tem, vamos supor que ele escala o Hernandes, centroavante. O Garra atrás dele. O Romero de um lado, o Pedro Henrique do outro. São 4 jogadores. Sobram 2 volantes no meio de campo. Ele poderia colocar o Rian e o Charles, que ele voltou. Só que ele volta com o Pedro Henrique e volta com o Romero. Ele fecha uma linha de 4 e tem o Garro, que pode voltar no meio de campo. Então o time tem ligação e tem gente para marcar do lado. Ele resolveu marcar o centro do campo só com 3. O Garro ficava um pouquinho mais à frente, Romero e o Hernandes mais adiantado. Então assim, ele facilitou a chegada do Flamengo, porque não era uma linha de 4, eram 3, sendo que um deles não tem a menor condição de marcar ninguém, que é o Igor Coronado. Então, aí eu te pergunto, e se fosse o Penharol hoje outra vez? Seria esse mesmo Flamengo que vocês estão relatando? Porque Seria, não, porque o Penharol não deu campo pro Corinthians, eu também acho. Tem um
adversário falou, Flamengo, vem com tudo que eu quero mandar a Copa do Brasil pro espaço hoje. Não, esse foi o Corinthians no primeiro tempo. Se fosse o Peñarol, você identificaria essa vontade. O Peñarol marcava 5 vezes mais que o Corinthians hoje. Nossa, mas o Peñarol é um time organizado. Sim. Isso aqui, o que se viu dentro do campo, eu não sei se o Flamengo construiria com tanta facilidade, mas que ele esmagaria o campo de ataque, varia o Peñarol ficar dando bico pra frente o tempo inteiro. É que assim, também... Tenho minhas dúvidas. Porque eu acho que assim, a gente fala da tal... Os órgãos representantes não quer mais aí que Tite continue aí no comando do Mengão, né? Então tá fazendo aí esses planos, tentando convencer aí Felipe Luiz a assumir aí, assumir o Flamengo, né? Até o final do ano aí, alguns jogos, ver como seria o andar da carruagem, se ele se descartaria aí, né? Como jogador, como treinador, né? Foi um grande jogador. E isso agradaria inevitavelmente a torcida do Mengão, né? Que gosta muito desse atleta. Então, o técnico Tite está na corda bamba. Felipe Luiz entende que ainda não é o momento correto para comandar o elenco principal. O ex-jogador e atual sub-20 no cargo já conquistou a Copa Rio contra o Vasco, além do título mundial da categoria. Então a direção tenta convencer Felipe Luiz ser o técnico até o final do ano. Ninguém vai confirmar essa informação, mas ninguém desmentiu. Só que Felipe Luiz não gostaria de assumir aí, justamente pelo cenário que está acontecendo aí no Mengão. Ele não vê com bons olhos, né? Caso aí assumisse agora aí o Flamengo, ele pensa aí que não seria o momento ideal, né, de assumir o Flamengo. Queria ter mais tempo para amadurecer, né, no futebol. Isso na visão dele, né? O próprio jornalista aí, João Guilherme, falou aí, né, que o Flamengo aí tenta sim. Então, de acordo com a reportagem do Coluna Fla, a diretoria marcou reunião para este final de semana, a fim de analisar a sequência de resultados do Mengão sob o comando de Tite. Por outro lado, a demissão do treinador